A vida vai ser um testemunho também de tudo aquilo que você vai viver com Cristo. Eu quero dar as boas-vindas para ela, essa mulher linda, transformada, liberta por Jesus, liberta por Cristo. Ela que tem um testemunho muito impactante, que viveu na homossexualidade por alguns anos, que viveu na transexualidade por alguns anos. Ela viveu como homem trans e nós vamos falar sobre o impacto desse encontro com Jesus e como a sua história de vida começou, desde o seu nascimento até os dias atuais, após o novo nascimento em Cristo. Então, seja muito bem-vinda, Suzana, querida. Obrigada, Karina. Que alegria estar aqui com você. Olha, alegria minha, eu tenho acompanhado a sua história. Que bênção. Acompanhado como você tem sido testemunha do poder de Deus, como você com tanta graciosidade tem passado a palavra de Deus, porque muitos querem fazer e acontecer pelos próprios méritos e se esquecem do poder de Deus e às vezes se amedrontam quando é para dar um testemunho de fé. Exatamente. E você encoraja outras pessoas, não só a buscarem a Cristo, mas a também não se amedrontarem diante daqueles que querem zombar, daqueles que têm fé, que querem muitas vezes te colocar para baixo. Sim. E você está seguindo firme. Eu louvo a Deus pela sua vida e desejo que você continue até a eternidade, porque eu não largo mais a mão de Deus, eu não largo mais a mão de Cristo. Exato. A gente não pode se acovardar, né? E negar nossa fé, porque Jesus, ele transforma. Então, muitas vezes nós somos, fortes, corajosas, até falo isso no meu livro. Quero muito ler. Para as nossas próprias vontades, A gente vê um mundo que está seguindo assim, você faz o que você quiser, você tem que ser, isso é ser livre, isso é você ter coragem de viver os teus sonhos, viver todas as suas vontades. Mas eu sempre digo que força e coragem, quando a gente não coloca na direção certa, ela não vai trazer os benefícios que a gente mesmo acha que vai conquistar. Porque tudo é uma ilusão. A gente viver em função de agradar a nossa carne não vale a pena, porque é muito passageiro. E Suzana, você está com que idade? Eu tenho 31. 31, você que nasceu numa família cristã, pelo que eu sei, Uhum. E como que foi para a sua família, assim, você, desde pequenininha, Suzana, você teve uma educação cristã? Porque muitas vivem numa família cristã, mas às vezes não frequenta a igreja, ou não ouve a palavra, é uma família que tem só uma nomenclatura de católico, de evangélico, mas não vive o evangelho. Você vivia e presenciava o evangelho na sua casa? Desde pequenininha, já batizei na bebezinha, já cresci no berço evangélico. Você era de família católica ou evangélica? Evangélicos. Evangélica? Mas você batizou pequena? Com 3 meses, é a tradição da doutrina. Lá era de bebezinha. Aham. E daí você ia na igreja com a família, depois foi crescendo na igreja? Exatamente. E você, enfim, você começou a sua adolescência, você chegou a ter, a gente vê muitos com crise de identidade, a partir da adolescência. Hoje em dia, cada vez mais cedo, a gente está vendo, na sociedade, isso sendo normalizado e cada vez mais antecipado, Sim, cada vez normalizando mais, Como que foi para você o primeiro contato, o primeiro namoro, que eu sei que você namorou primeiramente um menino? Sim, mas só que quando eu ainda na infância, eu tive o meu primeiro beijo lésbico. Já na infância? Com que idade? Eu não me lembro, mas era bem novinha, na faixa de uns 10 por aí. E ali você sabia que era algo diferente ou foi levado numa brincadeira? Uma brincadeira. Eu estava dormindo na casa dessa pessoa, que também era da mesma idade que eu. E ela me falou para mim, a gente dormia junto, era criança. E ela me disse assim, vamos brincar de namorado? Aquilo me soou estranho, mas só que eu deixei levar. Mas só que naquele momento eu não gostei. Foi sentir nojo por ser o primeiro toque ali, beijo e tal. Não gostei, mas só que ali pode ter sido plantado uma semente, Por mais que eu não tenha gostado.
E depois eu tive também um trauma na minha pré-adolescência, que eu também não gosto muito de comentar, mas tive um trauma onde eu vi o homem como perigo para mim. E eu creio, assim, que tudo o que aconteceu pode ter sido, tipo, eu querer me tornar homem como defesa. Sim, tipo um abuso, algo assim, que você sofreu e que você se viu indefesa e falou, não, eu não quero ser o lado sensível da história. Exato. E depois eu tive, né, relacionamentos com homem, mas só que na época do colégio, eu tinha uma professora que ela chamava a minha atenção. Mas só que até então eu não identificava que era aquilo, porque era uma amizade fora do comum, porque naquela fase eu não identifiquei, tenho desejo por mulher. Aí mas só que era muito estranho, porque eu queria muito vê-la. Tipo assim, o dia que eu teria aula com ela, eu queria me vestir melhor, eu não ansiava para vê-la, né? E aquilo foi estranho, mas depois engatei em namoros, né, heterossexuais, e até que chegou o ponto de eu me interessar e identificar que eu estava mesmo tendo desejo por uma mulher. Então, nessa primeira fase, assim, você tinha abertura para conversar com a sua mãe, enfim, ou com seu pai? Como você tinha pai e mãe presente? Tinha, eram presentes, mas só que isso era muito reservado. Fechado. Conversas desse até tipo. Até quando eu fui menstruar, eu não sabia o que era menstruação. Porque a minha mãe, eu não sei se a tradição dela, ela tinha vergonha, eu acho. E eu lembro quando eu menstruei a primeira vez, e eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, que é isso? Aí fui conversar com ele, com a minha mãe, com a minha irmã. Mãe, eu acho que estou doente. E foi onde eu descobri que era a menstruação. E eu cresci com bloqueio à menstruação. Porque eu cresci vendo que a menstruação era uma coisa, né, que não era normal. Pelo fato de ter escondido isso de mim. E eu criei um bloqueio, eu odiava menstruar. E tudo levou depois, no final, eu entender que, né? E depois, quando eu voltei, depois de toda a transição, quando eu fui destransicionar, eu orei para Deus a minha aceitação para eu voltar a menstruar, porque quando eu tomava hormônio, eu não menstruava mais. E para voltar, eu orei, Senhor, eu preciso da minha aceitação. E hoje eu lido isso na maior tranquilidade. Eu já não gosto, não. Mas tenho que lidar. Oh, meu Deus do céu. Mas deixa eu te contar. Você falou, né, desse trauma que você teve, né, com o sexo oposto. Vamos dizer assim, que a gente não vai entrar no eu nunca profundo. Contei nem pra minha mãe, ninguém sabe. Então, e eu guardei isso, tipo assim, eu tô desabafando isso, né, agora. Porque tem influência, né, e outras pessoas pode acontecer isso, né, e leva, né, aquele trauma. E a gente vê até pessoas que depois de muitos relacionamentos, às vezes, né, acaba tendo um trauma por conta de traição ou sofreu alguma violência. Exato. E depois parte para a homossexualidade. Eu já reparei. Sim, isso é verdade. Isso pode acontecer por criar-se um trauma com o sexo oposto. Exatamente. E você acredita que recentemente, depois de muitos anos, eu vi essa pessoa. Recente agora. Eu atendi, eu sou barbeira. E eu fiz cabelo e barba dessa pessoa. E eles ficavam calados, alguns te aconselhavam. Como que foi essa nova fase para você? Para minha mãe, né, quando eu não contei para ela sobre eu ficar com mulher, o meu tio, eu acho que contou para ela, desconfio, e minha mãe sofreu muito, 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 muito. E não chegou a conversar com você? Não chegou a conversar, não. Que eu estava morando fora, eu estava morando aqui em São Paulo e minha mãe no Paraná. Então foi tudo à distância. Eu já fui para lá, já toda mudada, e para ela não foi fácil. Mas só que foi mais difícil para minha mãe aceitar eu como homem do que como lésbica. Foi assim, bem mais difícil. E em questão de amizade, foi tranquilo, né? E algumas pessoas, era muito difícil a questão do nome, que primeiro eles me conheciam como Suzana, depois agora eu sou homem, agora meu nome é Edward. E isso foi bem difícil, assim, as pessoas. E eu fui muito rigorosa. Você me chama de Edward, eu sou homem. Se você não respeitar que eu sou homem, nossa amizade acaba. Cheguei a bloquear alguns parentes meus na época, que às vezes eu postava foto todo lá de barba e escrevia lá, linda. E aquilo eu odiava eles, por né, ficar comentando as minhas fotos, eu ia lá e bloqueava. Então, eu queria, né, obrigá-los a respeitar eu como homem, né? Então, e para minha mãe foi muito difícil. Foi tenso e eu peguei muito pesado com ela e eu me arrependo. E chegou o ponto de eu falar assim, mãe, me chama de Satanás, mas não me chama de Suzana. Foi, às vezes, depois que eu voltei atrás, eu
falei assim, mãe, eu preciso te pedir perdão, porque muitas vezes a minha mãe gritava, Suzana, né? E eu xingava ela mentalmente. Quando eu voltei, assim, eu chorei muito, porque aquilo me doeu tanto, né? Aí em pensamento eu xingar minha mãe, né? Por ela chamar pelo nome, né? Suzana, que é o nome que ela escolheu para mim, então foi bem difícil. Mas só que chegou o ponto que a minha mãe, ela viu que eu sofria muito quando ela me chamava de Suzana, e alguns familiares começaram a aconselhar ela. Chegou o ponto, por amor a mim, ela corrigir pessoas se me chamasse errado. Não, é ele. É Edward. E a sua mãe, eu imagino que ela continuou orando, continuou ali... Como que eu estava tão convicta que eu nunca ia mudar, e tipo assim, poucos dias antes de eu querer mudar, eu bati o pé com um casal de amigos meus, assim, eu nunca vou mudar. Eu falava muito firme, eu nunca vou mudar. E é isso mesmo, né? Eu fiz a escolha certa quando eu decidi a transicionar. E eu estava passando por um perrengue, vamos dizer assim. Eu estava passando por um perrengue e era só Deus na minha causa. Naquela tribulação que eu estava passando, eu precisava de tomar remédio. Para me conseguir ir para o meu trabalho, eu tinha que tomar remédio para me conseguir dormir, para descansar a mente. E durante o dia do meu trabalho, eu ficava muito mal. Tinha vezes que eu ia várias vezes no banheiro, orar e pedir para Deus misericórdia. Senhor, me livra disso, me livra. Eu fui trabalhar, não conseguia trabalhar, minha mão tremia. Eu trabalho com navalha e tudo mais, mas só que Deus cuidou de mim. Eu nunca cortei ninguém do nervosismo que eu ficava, tremendo a mão. Aquela aflição que só Deus mesmo sabe o que eu passava ali naqueles dias. Mas só que ali, naquela tribulação, eu comecei a cair minha ficha. Mas por quê que eu estou só orando? Porque eu estou precisando dele? Eu estou desesperada, precisando que ele me ouça agora. Por que eu não estou orando todo dia, então? Não ter, né, aquele compromisso de oração com ele todos os dias. E foi aí que eu tomei uma decisão. A partir de hoje, eu vou tirar um tempinho do meu dia para mim orar. Eu quero todo dia orar e lembrar, né, da importância de Deus na minha vida. Aí comecei a orar. E esse desejo de começar a orar era para que você tivesse um pouco de paz? Era isso que você desejava? Comprometimento eu queria ter. E você já imaginava que talvez isso fosse um chamado? Eu só queria orar e nunca pensei em orar para destransicionar. Eu só queria orar mesmo para ter aquele compromisso diário, né? Porque naquela fase que eu estava ali precisando de Deus, eu falei assim, não, eu vou orar todo dia, né? Para ficar alinhadinha ali com Deus. Aí foi aí que eu comecei a acompanhar as orações do pastor Antônio Júnior, todo dia. Olha! Aí eu comecei, ele aposta de manhã, à tarde e à noite. Aí eu peguei firme, todo dia de manhã, acordava um pouquinho antes, colocava o celular no peito assim, ouvia a oração antes de levantar. Na parte da tarde, às vezes na parte da tarde não conseguia, porque eu estava no trabalho. Mas sempre que dava, eu assistia à noite, eu não dormia sem ouvir ali a mensagem dele diária. E ele começava a falar, né, de história da Bíblia, e cada dia ele trazia uma palavra, e eu comecei a orar com ele. E comecei a me apaixonar de um jeito, Karina, que tipo, assim, eu comecei a entender o poder de Deus ali, e me apaixonei de um jeito que eu nunca tinha sentido antes, quando eu estava na presença antes, eu nunca senti, né, aquela presença. E eu pensei, eu preciso voltar. Me bateu uma sensação assim de medo no início, porque aquele primeiro sentimento que eu tive, eu preciso voltar, eu achei que eu ia morrer. Que assim, eu vou morrer, eu vou desencarnar, e Deus né, quer me salvar antes de eu morrer. Porque era o que eu pensava, porque dias antes eu estava convicta, eu nunca vou mudar. E depois eu me apaixono de um jeito assim, não, Deus ele me fez mulher. Ele escolheu o meu gênero e eu preciso voltar atrás. E me deu aquele desespero, eu preciso voltar. E eu comecei a ler a Bíblia, naquele desespero, ler rápido, assim, eu preciso ler antes de eu morrer, porque eu não quero chegar no céu e falar assim, eu vivi 30 anos e não tive tempo de ler a Bíblia. Então, eu comecei a querer, né, buscar mais ali, lendo a Bíblia, li muito rápido, agora eu estou voltando. E nessa leitura, assim, e nesse primeiro... início desse novo nascimento, né? Porque é um reencontro, né, com Cristo. Você chegou a se afastar também um pouquinho do mundo para você ter esse seu momento, você passou a orar mais? Como você precisou deixar de lado certas coisas
do mundo, da sua convivência, de pessoas talvez que você saísse, você ficou mais no seu casulo, assim? Eu fiquei sim, né? Fiquei mais centrada, mas só que falar pra você, eu tinha vícios, quando eu lia a Bíblia fumando ali, e eu orava muito. Fumava, bebia, chegou a usar droga também? Só experimentei, mas mas só que foi Deus também, que eu comecei a fumar maconha, no início eu gostei, e depois me deu pânico, eu tinha desespero. E quando eu fumava, eu sentia medo de Deus. Assim, Deus tá bravo comigo, eu ficava naquele desespero, preciso voltar ao normal, sair daquela brisa. E foi onde eu ainda tentei mais vezes, e aquela brisa era sempre ao contrário, de medo, de pânico. Sim. E foi onde eu agradeço a Deus, né? Porque aí foi o bloqueio, que eu não fui para frente nas drogas, e fiquei só no cigarro. Sim. E daí você foi tendo esse seu tempo de oração, e como que você foi mudando a sua mente? Mudando as suas vontades? Foi algo que você teve que decidir, ou foi algo que foi te conquistando? Foi muito rápido, sabe? Eu, de imediato, falei assim, eu vou voltar atrás dessa transição. Eu tinha acabado de comprar uma caixinha de hormônio, assim, a partir de hoje não tomo mais hormônio. A primeira decisão minha, assim, o que eu mais adulava era a minha barba. Naquele dia, já raspei a minha barba e já comecei a orar a Deus. Senhor, faz um milagre em mim. Porque se da minha vontade, eu já voltava a ser mulher hoje, amanhã no máximo. E eu comecei a jogar. Assim, eu comecei a jogar, né, na loteria, Loto Fácil, assim, eu preciso tirar esse dinheiro, eu preciso ter meus seios de volta, fazer o laser no meu rosto. Só que daí eu pensava de uma forma, Deus vai fazer eu ganhar nesse jogo, eu já vou fazer minha cirurgia. É vapt-vupt. E foi tudo assim, tudo que eu pedi para Deus, assim, Deus me ouviu. Aí eu, fazendo pesquisa, né, assim, alguém nessa vida já destransicionou. E é lá que eu vou buscar, vou procurar no YouTube alguma luz, né? Pelo menos para ajuda psicológica, né? Para a pessoa me conduzir, saber, né? As mudanças que seriam reversíveis e irreversíveis. Sozinha? Você foi buscar sozinha? Você não pediu aconselhamento para ninguém a princípio? Eu tomei a decisão ali. Aí eu pesquisa vai, pesquisa vem, e apareceu lá. Flávia Amaral, ex-travesti. Aí eu pensei, uau! Aí eu entrei no canal dele, assim, olha, ele cuida de pessoas, né, que querem destransicionar. Aí foi onde eu fui pro Instagram. Fui pro Instagram procurar eles, né, para ter o contato com eles. Aí eu peguei o Instagram da Andréia, aí mandei um oi, tudo bem e tal, parabenizei eles ali pelo trabalho que eles fazem. Aliás, o pastor Flávio Amaral, que já esteve aqui no nosso podcast, quem quiser assistir também o testemunho dele, assista, tá aqui completinho, aqui no canal, no mesmo canal aqui do YouTube, canal Caridade. Se eu chamar de ela, de Suzana, comecei a escrever meu nome várias vezes no caderno, o nome que eu xinguei tanto, que eu odiei tanto, ali, Senhor, me dá aceitação, pedi aceitação para me parar para voltar a menstruar, que eu já disse no início, foi tudo assim, oração, e eu nem acreditava, assim, Deus cuidou tão bem, que tipo assim, eu me esforcei bastante também a me vestir, de me ver, mentalmente, antes de eu vestir feminino, já me ver ali, né, sendo de forma feminina. Sim. E foi Deus. Vício também, os meus vícios foi tudo derrubado, assim, em oração, clamando a Deus. Eu já tinha tentado parar de fumar muitas vezes e eu não conseguia. A última vez eu tinha ficado 2 meses e voltei a fumar. E naquele dia eu falei assim, Senhor, eu não sou capaz de parar de fumar, já tentei várias vezes, mas